Mais uma vez, bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida. Hudson, posso subir um pouquinho mais para mim? Dá para subir? Pouquinha coisa. Hoje, nesta manhã, quero falar um pouquinho com os irmãos, com as irmãs, sobre esperança viva. Os irmãos acho que estiveram acompanhando em nossas redes sociais, em nosso grupo do WhatsApp. Esperança viva. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos. E reforçando o que o pastor Guto já disse, é uma alegria imensa nós estarmos aqui nesta manhã. Os nossos corações se enchem de alegria por ver os irmãos aqui novamente. E que Deus assim possa estar cada dia nos sustentando, nos dando esse prazer de estarmos em união, vivendo a comunhão do corpo de Cristo Jesus. Meu irmão, abra a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. Estarei lendo do verso 3 ao verso 7. E vou pedir a gentileza dos irmãos permanecerem com a palavra do Senhor aberta, porque assim nós estaremos expondo os versos dessa passagem. Então, cada verso os irmãos poderão estar acompanhando, e assim o Espírito Santo vai nos trazer notificação. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 7. A palavra do Senhor nos diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós pedimos nesse momento de iluminação da Tua Palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito fale conosco, que através da Tua Palavra possamos sair daqui transformados e edificados, ó Deus, pelo poder que há nas Sagradas Escrituras, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Acompanhe comigo, meu irmão e minha irmã, o verso 3 do capítulo 1 de 1 Pedro, que começa nos dizendo assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro está dizendo que o nosso Deus, Ele é bendito. E quando nós falamos que o nosso Deus, Ele é bendito, nós estamos declarando que somente o nosso Deus, Ele é digno de louvor. Esse Deus que é Criador dos céus e da terra e de tudo o que nela há, somente Ele é digno de louvor, de toda honra, de toda glória, por nos oferecer a salvação em Cristo Jesus. Assim como nos diz também em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Esse é o Deus que nós devemos prestar todo o nosso louvor e adoração. Bendito seja o nosso Deus, bendito seja o nosso Deus todo soberano. Continuando ainda sobre o verso 3, o texto nos diz assim, ainda sobre o verso 3, segundo a sua muita misericórdia. Outras versões nos trazem também segundo a sua grande misericórdia, ou também segundo a sua extraordinária misericórdia. O fato, meus irmãos, é que o apóstolo Pedro está nos dizendo o quão grandes são as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas.
pois as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nós. E como é bom, meus irmãos, nós podemos acordar e sabermos que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós, pois isso nos traz alegria, enche os nossos corações de esperança e paz. Mesmo na igreja estando com as portas fechadas, o Senhor Jesus sustentou a sua igreja, nos deu esperança, nos deu forças. O Evangelho continuou a ser pregado, o Evangelho continuou a ser pregado por todo o mundo, porque nós entendemos, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, nós somos a igreja viva do Senhor, nós somos a noiva de Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Podem se levantar principados, potestades contra a igreja, mas ela sempre permanecerá de pé, porque Jesus é a pedra de esquina. Jesus é a pedra de esquina, Ele é quem sustenta a sua igreja. A palavra do Senhor nos diz em Lamentações, capítulo 3, verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Misericórdia, meu irmão e minha irmã, significa entendermos que o nosso Deus teve compaixão de nós. Misericórdia é Deus não nos condenar por aquilo que nós merecemos. Misericórdia, meus irmãos, é Deus não nos condenar pelos nossos delitos, pois eu e você não somos merecedores de nada, mas Deus, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, nos perdoa, nos salva, nos transforma, nos ama, nos acolhe em seus braços. Romanos capítulo 8, verso 1 nos diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há sobre mim, nenhuma condenação há sobre você, porque o nosso Deus é rico em misericórdia. Nenhuma condenação há sobre nós, porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que é preciso, meus irmãos, agradecermos a Deus todos os dias pelas suas ricas misericórdias sobre nós. As misericórdias do Senhor nos fazem seguir adiante. As misericórdias do Senhor nos renovam, nos enchem de força. As misericórdias do Senhor nos ensinam a não olharmos para trás, a não olharmos para o que já passou, mas as misericórdias do Senhor nos ensinam a olharmos somente para frente, a olharmos para o alvo, que é Cristo Jesus. Não importa o que vem atrás de nós, não importa o que vem atrás de mim, de você, não importa se levantarão gigantes para tentar nos destruir, não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, não importa os vales, eu vou continuar com os meus olhos fixos em Jesus Cristo. Eu vou continuar com os meus joelhos prostrados aos pés da cruz. Como diz aquele hino, sim na cruz, os irmãos se lembram? Sim na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. Nós não podemos deixar de viver esse Evangelho, meus irmãos, esse Evangelho da cruz, porque nós estamos nesses tempos vivendo tempos difíceis, dias em que o Evangelho tem sido deturpado, dias em que a palavra de Deus tem caído em descrédito.
igrejas têm se apostatado da fé, se apostataram da fé, mas nós precisamos continuar com os nossos olhos fixos em Cristo Jesus. Nós precisamos continuar prostrados aos pés da cruz. Diante das lutas, meu irmão, olhe somente para Cristo Jesus. Ainda sobre o verso 3, o texto nos diz: nos regenerou. Olha que maravilhoso, meu irmão. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Através de Jesus nós podemos viver uma viva esperança. Uma esperança verdadeira, uma esperança que não está pautada segundo o curso deste mundo, uma esperança que não se baseia nas decisões dos homens da terra e muito menos em nossa capacidade humana. Há muitas pessoas hoje em dia colocando a sua esperança em bens materiais, na política, na ciência, em filosofias, nas religiões, em seus empregos, em seus negócios, em sua conta bancária, em seus tesouros acumulados aqui neste mundo. Mas a nossa única esperança viva se chama Jesus Cristo. Sem Jesus não existe vida, sem Jesus não existe esperança, sem Jesus não existe razão para o nosso viver. Salmo capítulo 36, verso 9 nos diz: pois em tu está a fonte da vida. Pois em tu está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Nós estávamos mortos, meus irmãos, é isso que a palavra de Deus nos diz. Nós estávamos mortos, nossos olhos estavam tampados, vivíamos em trevas, estávamos prestes a cair num abismo, mas Jesus nos resgatou, Jesus nos salvou, Jesus tirou a venda dos nossos olhos, Jesus nos fez enxergar a sua luz, Jesus nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa graça, e é por isso que Jesus é a nossa esperança viva. Jesus é vida, Jesus é a fonte de água viva, e quem beber dessa fonte nunca mais voltará a ter sede. Jesus também é o pão da vida. Jesus é a paz para os que se encontram cansados e sobrecarregados. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Gálatas capítulo 2, verso 20 nos diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em você, Cristo vive em nós, Cristo vive em sua igreja. Jesus é a nossa viva esperança. Verso 4 agora, meus irmãos. Verso 4, acompanhe comigo, que irá nos dizer assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós todos. Aqui o apóstolo Pedro, irmãos, está nos dizendo que por meio de Jesus Cristo, Deus nos promete uma herança. Deus nos promete uma herança que está reservada para todos aqueles que confessam o senhorio de Cristo Jesus, para todos aqueles que confessam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Senhor, que Jesus é o nosso Salvador. Assim como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso que eu e você, meu irmão e minha irmã, somos chamados a viver neste mundo como peregrinos, como forasteiros,
pois o nosso lar não é daqui. Estamos nesse mundo apenas de passagem. A nossa herança não está nessa terra, a nossa herança não está nas coisas materiais que possuímos e conquistamos. A nossa herança não está nas coisas que este mundo pode nos oferecer. A nossa herança não está nas coisas que construímos e muito menos em nossa aposentadoria. Mas a nossa herança está nos céus. A nossa herança está nas moradas celestiais. A nossa herança se chama Jesus Cristo. Somente Ele é a nossa verdadeira herança. Somente Ele é a nossa esperança viva. Salmo capítulo 119, 111 nos diz: os teus testemunhos são a minha herança. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. A herança do Senhor é a nossa alegria, irmãos. Nada nesse mundo pode nos dar mais alegria, prazer do que vivemos para a glória de Deus, pois a nossa herança está nos céus, a nossa casa está nos céus, nosso tesouro está nas coisas que são do alto. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós vivemos para a glória de Deus. Nós vivemos desgarrados, desapegados das coisas desse mundo. Nós vivemos desapegados de tudo que esse mundo pode nos oferecer, pois tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, tudo que eu conquistei está a serviço para a glória de Deus. Mateus capítulo 6, verso 19 a 21 nos diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o vosso coração. Há muitas pessoas vivendo nesse mundo como se fossem levar para o seu túmulo os seus bens. Há muitas pessoas perdendo a sua paz e a sua vida na busca de cada vez mais acumular riquezas neste mundo. Há muitas pessoas que fazem de seus bens os seus deuses, idolatram suas posses, suas conquistas, pessoas que querem cada vez mais poder e dinheiro. E diante de tudo isso eu lhe pergunto nesta manhã: aonde está o teu coração? Qual tem sido a sua prioridade? A palavra do Senhor nos diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. O problema é que muitas vezes nós invertemos a ordem desse texto. Nós muitas vezes damos mais prioridade para as demais coisas do que para o reino de Deus. Eu fico pensando às vezes, meus irmãos, se a nossa morada não é deste mundo, se a nossa herança não está aqui, porque nós nos apegamos tanto com as coisas que são terrenas. Há muitas pessoas querendo ser reconhecidas, querendo fama, sucesso, querendo aplausos, elogios. Porque damos mais valor para as coisas que não têm valor? Porque damos mais prioridade para as nossas vontades do que para a vontade do nosso Senhor? Porque para as coisas do mundo e para as coisas do nosso interesse estamos sempre disponíveis, mas para as coisas que são do Senhor não achamos tempo, ou nos dedicamos tão pouco.
Eu olho para a igreja de Jesus e me pergunto: onde estão os servos do Senhor? Aonde estão os profetas? Aonde estão as vozes que irão clamar no deserto? Aonde estão as pessoas dispostas a entregar tudo a Ti, Senhor? Eu olho para a igreja e me pergunto: aonde estão os Teus trabalhadores, Senhor? Aonde estão as pessoas dispostas a proclamar o Evangelho da cruz, a proclamar o arrependimento, a proclamar a vinda do Senhor? Aonde estão os Teus servos? Será, Senhor, que as coisas desse mundo ficaram tão prazerosas que nós não temos mais tempo e mais prazer nas heranças que são eternas? Será que os nossos corações não estão mais nas coisas do alto? Será que em nosso coração o Senhor não ocupa mais o primeiro lugar em nossas vidas? Será que podemos dizer, Senhor, será que podemos dizer as mesmas palavras do apóstolo Paulo? Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo entendia que tudo que ele tinha em sua vida era Jesus Cristo. Onde está a tua herança? Onde está o teu tesouro, meu irmão? Em quem você tem depositado a sua esperança, aqui na terra ou no céu? Que nesta manhã possamos dizer com todo o nosso coração: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu quero te servir. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me, Senhor. Acompanhe comigo, meu irmão e minha irmã, o verso 5. Verso 5: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O apóstolo Pedro está nos dizendo que nós somos guardados. Nós somos guardados pelo poder do nosso Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Deus nos guarda mediante a fé a qual Ele mesmo colocou em cada um de nós, para que sejamos salvos. Pela fé em Cristo Jesus, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus caminha conosco todos os dias. É isso que nos diz o Salmo 34: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós temos o privilégio, irmãos, de sermos guardados pelo poder do Altíssimo. O nosso Deus tem cuidado de nós, assim como um pastor cuida de suas ovelhas, as protegendo-as de todos os perigos. Assim é o nosso Deus para conosco, assim é o nosso bom pastor. É por isso que nós cristãos precisamos crescer no conhecimento da fé e na graça de Jesus Cristo, para que sejamos revestidos de toda a armadura de Deus. Em 2 Pedro capítulo 3, verso 18, nos diz: cresçam, porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso crescermos, meus irmãos. É preciso nos aprofundarmos mais no conhecimento da palavra do nosso Deus, essa palavra que nos edifica, nos transforma, pois os últimos tempos se aproximam. O julgamento do nosso Senhor Jesus está cada vez mais próximo. Sejamos bons observadores. E sejamos atentos, pois o nosso Mestre Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, para assim reinarmos eternamente com o nosso Pai. Precisamos estar preparados, precisamos crescer, precisamos viver em santidade, precisamos viver pela fé, precisamos anunciar a salvação em Cristo Jesus nesses últimos dias.
Acompanhe comigo agora, meu irmão, o verso 6. O verso 6 nos diz que nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O apóstolo Pedro, meus irmãos, escreveu essa carta com o propósito de encorajar os cristãos que estavam sendo perseguidos, encorajar os cristãos que estavam passando pelas mais diversas provações, para que os cristãos se mantivessem firmes nos ensinamentos de Jesus. O apóstolo Pedro está dizendo que nós, que somos filhos de Deus, poderemos passar por momentos de sofrimento, podemos ser entristecidos por várias ocasiões que surgirão em nossas vidas. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos às provações, e todos nós passamos por provações. Não há ninguém que não passe por provações, por dificuldades em sua vida. Passamos por provações em nosso trabalho, em nossa família, em nossos relacionamentos. Passamos por provações diante da fé que professamos em Cristo Jesus. Passamos por provações em nosso ministério, em nossa igreja local. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida do apóstolo Paulo, quantas provações ele passou por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo foi apedrejado em Listra, quase ele morreu, os irmãos se lembram disso? Foi açoitado, foi preso, foi perseguido, foi acusado injustamente. Meus irmãos, enquanto nós vivermos neste mundo, nós estaremos sujeitos às provações. Mas as provações, segundo o que a palavra do Senhor nos ensina, elas são necessárias. Elas são necessárias, é necessário que eu e você passemos por provações. Mas eu e você poderíamos perguntar nessa manhã, por quê? Por que é necessário passarmos por aflições, por provações? Sobre o verso 7, acompanhe comigo sobre o verso 7, o apóstolo Pedro irá nos dizer o porquê das provações. Porquê das provações? Veja comigo o verso 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. São as provações que o Senhor Jesus forja os nossos corações, irmãos. É nas provações que Ele nos mostra aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. É nas provações que a nossa fé é testada. Assim como o ouro é depurado no fogo para mostrar o seu valor, assim também é a fé diante das provações. Pois é diante das provações que o valor da nossa fé é confirmado, é testado. Tiago capítulo 1, do verso 2 ao 4, nos diz: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ser ação completa, a fim de que vocês estejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. É diante das provações que o Senhor Jesus muda o nosso coração. É diante das provações que o nosso Deus nos faz mais parecidos com o seu Filho amado Jesus Cristo. É diante das provações que Deus aumenta a nossa fé e nos faz viver para a sua glória. Martim Lutero disse que toda a Escritura compara a tentação ao fogo. Por isso São Pedro aqui também compara o ouro testado pelo fogo à provação da fé, por meio da tentação e sofrimento. O fogo não diminui a qualidade do ouro,
mas o purifica, de maneira que toda impureza seja removida. Assim Deus impôs a cruz a todos os cristãos para limpar e purificá-los bem, a fim de que a fé permaneça pura, assim como a palavra é pura, de maneira que a pessoa se apegue unicamente à palavra e não se apoie sobre outra coisa. Pois nós certamente precisamos dessa purificação e aflição todos os dias, por causa do grosseiro velho Adão. Diante das provações, meu irmão, não desista. Não desista. Diante das provações, continue firme com a sua fé em Cristo Jesus. Lembre-se do que o nosso Senhor Jesus, do que o nosso Salvador Jesus Cristo disse. Eu lhes falei tudo isso para que em mim tenham paz. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, e através da nossa fé em Jesus nós podemos vencer também todas as provações deste mundo, porque Jesus é a nossa força, Jesus é o nosso refúgio, é a nossa esperança. Que Jesus assim te abençoe, meu irmão e minha irmã, que possamos viver nessa esperança viva que se chama Jesus Cristo, que possamos viver em suas ricas misericórdias, que possamos viver para a glória de Jesus, pois Ele é a nossa esperança enquanto peregrinos neste mundo. Jesus também é a nossa esperança vindoura, aonde um dia todos nós desfrutaremos de tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para os teus filhos, a nossa verdadeira herança, a nossa verdadeira casa. Que possamos também, meus irmãos, vivermos no poder que é no nome de Jesus Cristo, vivermos pela fé, pois pela fé em Jesus Cristo seremos capazes de enfrentar todas as circunstâncias de nossas vidas, porque Jesus é o nosso caminho no deserto. Jesus, Ele é a nossa luz na escuridão, Ele é a nossa força. Assim como disse o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus é a nossa esperança viva. Feche mais uma vez os teus olhos, meu irmão. Senhor Jesus, quero nesse momento, Pai, interceder por cada vida aqui presente. Que o Senhor nesse momento possa trazer cura aos nossos corações, às nossas vidas. Se há porventura alguém aqui, ó Pai, desanimado, se alguém aqui preocupado, ó Deus, com as provações, com as lutas da vida, Deus, que nesse momento o Teu Santo Espírito encha-nos com a Tua força, com a Tua alegria, com a Tua esperança, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito nos traga cura nesse momento, ó Deus. Cura emocional, cura física, cura psicológica, ó Deus. Porque nós cremos no poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Ó Deus, traga ânimo ao que está desanimado, traga esperança, traga alegria. Ó Deus, ajude cada família aqui em suas provações, em suas dificuldades. Abençoe os nossos filhos, ó Deus, cuide dos nossos filhos, proteja-os, ó Deus. Que os Teus anjos possam estar acampando ao redor deles. Ó Senhor Jesus, abençoe a nossa igreja, a Quarta Igreja de Sorocaba, ó Deus, que possamos viver um avivamento em nossa igreja, que possamos, ó Deus, sermos revestidos do Teu poder, para que possamos glorificar o Teu santo e bendito nome, Senhor. Nos ajude em nossas fraquezas, ó Deus, porque somos homens de pouca fé, somos homens que diante das circunstâncias nos desesperamos, ficamos angustiados, entristecidos, mas que nesses momentos de aflição, de dor, de angústia, o Teu Santo Espírito possa ser o nosso consolo, porque Ele é o nosso Consolador,
Ele é o Paráclitos de Deus. Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos dá esperança, nos fortalece diante das adversidades. Te louvamos e te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Quero convidar você, meu irmão, a cantar mais um cântico conosco, um cântico que a gente está ensinando para a igreja, Caminho no Deserto. Cantemos assim.